Olá, bem com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia, com muita alegria falar na palavra do Senhor. Salmos hoje 105 cai na Bíblia. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Então aqui, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Aqui o salmista falando que louve ao Senhor, faça essas obras dele ser conhecidas, porque Deus é Deus que cuida de seus filhos, aquele que está com você em todas as situações. Como a gente fala, né? Muitas vezes hoje eu falo da falta de fé, da falta de... As pessoas falam, eu tenho fé, mas eu tenho fé, Rosângela. Sim, você tem fé, mas o tamanho da sua fé. Muitas vezes você está passando por problemas aí, a sua fé se esvai. E não é problema seu, e não é pecado seu, e não é erro seu. Muitas vezes nós somos humanos e nós não entendemos o porquê que está acontecendo tanta coisa ruim em nossa vida. E quando as coisas vêm ruim em nossa vida, nós temos a mania de falar que Deus nos abandonou, que Deus não existe, que Deus não traz coisas boas, porque Deus não deixou acontecer isso com a minha vida. Mas nós não sabemos um contexto. É a mesma coisa que você ter uma história inteira, né? E você quer saber o final dela. Você não quer saber o início, como que foi o meio, como que está sendo, né? Você só quer um final feliz. É como novela. Então, eu mesma não consigo ver aquelas séries, eu quero já saber o final, então eu vou passando rápido os capítulos para saber o final, porque nós temos a falta de fé na nossa vida, de esperar o capítulo a capítulo, dia após dia, né? Acontecimento após acontecimento, e amadurecimento da nossa alma, nosso espírito perante aquilo que está acontecendo na nossa vida. Se não é para você sair desse país, não é para você sair desse país. Se não é para você voltar agora, não é agora o tempo de Deus. Se não é para você estar bem com você mesmo, nessa empresa que você está trabalhando, né? Você tem que permanecer ainda aí por um bom tempo e você não gosta, é porque Deus está falando para você aprender alguma coisa ali. Se Deus tirou aquela pessoa do seu caminho, é porque não era para ela permanecer nele. Então, se está acontecendo muitas coisas na sua vida, onde você está perdendo seus bens materiais, você está perdendo pessoas amigas, pessoas queridas, se vem avalanche de negatividade na sua vida, a culpa muitas vezes é o tempo que nós temos para aprender algo e nós não estamos nos atentando a ele, a esse tempo, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira real de fé. Então hoje eu vim falar sobre a incredulidade, as pessoas que têm fé, mas não creem, têm medo de fazer as coisas, têm medo de acontecer coisas erradas, têm pânico que o filho seja atropelado, ou seja raptado, ou se entre alguém na sua casa de ladrão, ou roube a tua moto que você acabou de comprar, ou roube o seu carro, ou entre na sua empresa e vai te roubar. Então, assim, esses medos, né, esses pânicos, esses traumas absurdos que a pessoa tem, de uma forma de pensar negativa, muito negativa em todas as coisas, é um problema de falta de fé e incredulidade. Você fala, não é, Rosângela? Porque quando você tem esse Deus maravilhoso, que livrou todos os filhos dele, né, das mãos do Egito, uma coisa absurda, abriu o mar, né, colocou ali para eles a nuvem daquele deserto durante o dia, à noite veio o fogo para esquentar eles, saía água das pedras para alimentar eles, o maná que vinha. Tudo isso que Deus fez, e Deus protegendo seus ungidos, os seus filhos queridos, e Deus dando a abundância, aquilo que ele precisa, na hora que ele precisa, é um Deus que você pode descansar, você pode confiar, é algo que a sua vida vai passar, e ele vai estar ali te abençoando. Nós é que estamos errando de não saber confiar nele, passando esse medo, esse pânico para gerações, né? Fazendo nossos filhos serem os medrosos, os covardes, pessoas que não vão crescer para a vida, vão crescer na barra morrendo de medo de alguma coisa, sempre com pânico de alguma coisa negativa para alguma coisa. Então, quando você está numa situação de você não ver saída, não é a hora. É nas mãos de Deus que você tem que deixar, não é na minha mão, na mão do seu patrão, na mão da sua mãe, do seu pai, não, é nas mãos de Deus. Porque essas são realmente as mãos abençoadas que vai nos levar para o melhor caminho.
que vai nos elevar espiritualmente, que vai nos ensinar com nossas quedas, que vai nos trazer a sabedoria em nossas ações, no nosso dia a dia. Quando, quem é a pessoa certa para a minha vida? O que eu devo fazer agora? Né? Será que eu posso liberar meu filho com quantos anos para ele andar sozinho numa rua? Né? Se ele está com alguém, será que eu posso confiar? O que você mais ama fazer? Não está dando certo? Então vai naquilo que a razão está te dizendo, naquilo que você vai ganhar dinheiro. Não é aquilo que o teu coração muitas vezes manda. É aquilo que você realmente tem que fazer. Então, muitas vezes, a pessoa se abdica de uma vida inteira do que ela ama, do que ela quer para a vida dela, para ela sustentar os filhos, vamos supor, para trabalhar. Porque ela tem que sustentar o filho, mas ela ama fazer outra coisa, mas o que ela ama não dá dinheiro. Ela não consegue sustentar os filhos dela, aquela pessoa daquele jeito. Então, ela se abdica uma vida. Isso é amor, isso é compaixão. Isso se fala quando você tem um propósito com Deus, um propósito com seus filhos, e você sabe muito bem o que você tem que fazer. Então, aquilo é hora de fazer daquela forma. Porque nada é eterno, tudo é uma etapa, tudo são ciclos. Você não vai viver eternamente, você não vai viver com uma pessoa eternamente, você não veio ao mundo dependendo de uma outra pessoa junto ali na bolsa, na mesma bolsa, né? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, tudo bem, pode vir junto, mas cada um é diferente do outro, mesmo que nasceu na mesma hora. Cada um tem um propósito diferente, cada um tem um destino diferente, cada um vem com espírito diferente. Não tem espíritos gêmeos, né? Existem pessoas com afinidades, mas espíritos gêmeos não tem. Pode ser um gêmeos, você tem uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, você tem um trigêmeo, quadrigêmeo, né? Quíntuplos, aí você tem os filhos. Mas você pode ver que cada um é diferente do outro. E cada um vai ter um destino diferente do outro. E nenhum vai amar da mesma intensidade que poderia ser, a gente imaginar que pode se amar os irmãos, né? Então, fica aí para vocês pensarem o que a tua fé está fazendo com você. Se realmente você tem fé ou não. Se realmente você acredita nesse ser maravilhoso. Por que tanto medo? Por que tanta angústia? Por que tanta briga com as pessoas? Por que tanta coisa que você quer fazer no seu jeito, na sua hora? Quanta tristeza para com Deus. Será que não dá para agradecer Ele também os percalços da vida e você fala, estou aprendendo, Senhor, muito obrigada? Estou aprendendo a esperar, estou aprendendo ao tempo do Senhor, estou aprendendo a fazer algo da forma que o Senhor quer e não que eu quero, mas mesmo assim, muito obrigada. Então, fica aí para vocês pensarem, né, a falta de fé, a falta de crença, a incredulidade das pessoas, porque quem tem medo, quem tem pânico, quem põe medo nos outros, quem faz aquele pavor na vida das pessoas, né, falando só do negativo, poderia ter acontecido isso, você liberou ele para andar a cavalo, poderia cair e quebrar a cabeça, poderia ficar paraplégico, Jesus, você está traindo tudo isso para sua vida, para a vida da sua família. Então, isso é falta de fé, uma pessoa totalmente incrédula, uma pessoa sem um pingo de senso de equilíbrio. Então, a tua vida vai virar isso, essa falta de equilíbrio, essa falta de prosperidade, essa falta de alegria, essa falta de positividade, essa falta de acontecer coisas boas na hora que você quer que aconteça. Então, tudo que vai ser de bom para você, você já espelhe, porque o teu pensamento, sem querer, é um pensamento retrógrado, negativo. Então, isso é falta de fé. Incredulidade. Essa incredulidade, quando Deus faz aqui, ó, né? Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra do cão. É uma terra de cão. Jacó foi lá, ó, e peregrinou e tirou todo mundo de lá com aquele monte de guarda, gente. Isso é um homem comum como Jacó. Então você vai ver aqui tanta coisa que Deus fez. Mas foi aquela época, Rosângela, hoje não faz. Continua fazendo da mesma forma os milagres. Deus continua agindo da mesma forma na tua vida. Só que falo sempre, entrega seu problema na mão de Deus, conversa com Ele, ajoelha aí no seu quarto e rasgue a sua alma, abra seu coração e fale com Deus. Faça um jejum para aquilo que você quer. Converse com Ele, por mais que você ache que as coisas não estão acontecendo na tua vida, muitas vezes é só a ponto de partida está em você. Então vamos virar a chave da ignição da sua vida, da mudança e começar de novo, renascer
hoje em Cristo, renascer hoje na esperança, né? E na fé e na credulidade, não na incredulidade, crendo que Deus está ali na aliança com você, naquela aliança onde Ele vai fazer você ser muito próspero, ser abençoado, ser protegido e ser, muitas vezes, guiado pelo Espírito de Deus em todos os momentos, mesmo que não seja daquela forma que você quer. Mas muitas vezes a forma que você quer, meu irmão, minha irmã, está errado. Não é essa hora, não é essa pessoa, não é esse jeito, não é esse emprego, não é essa cidade, não é esse país, né? Então, tudo é na hora de Deus. Preste atenção nisso. E eu espero que vocês tenham, né, pensem nisso essa semana sobre a incredulidade, né, de cada um de nós. Não seja teimoso, não. Abra seus olhos para ver se realmente você tem essa fé que você fala. Grande beijo no coração. Até semana que vem, se Deus quiser.